Nos contos de fadas da Disney, as princesas passam a vida esperando por um príncipe. No Palácio de Salomão, porém, 1000 mulheres já tinham encontrado Sil, e todas viviam sob o mesmo teto. Eram 700 esposas e 300 concubinas, egípcias, moabitas, amonitas, sidônias. Cada uma trouxe consigo seus deuses, seus costumes e suas próprias demandas. Salomão precisou até construir residências separadas para algumas delas, mas as mulheres eram apenas o início da grandiosidade. Havia um salão sustentado por 45 colunas de cedro, trazidas do Líbano, outro com um trono protegido por 14 leões de ouro maciço. Em outro espaço, ficavam pendurados 500 escudos feitos inteiramente de ouro, objetos que jamais seriam usados em batalha. A riqueza era tão descomunal que a prata perdeu o valor. A Bíblia chega a afirmar que a prata era tão comum quanto pedras nas ruas de Jerusalém. Pense nisso. Os castelos da Disney foram criados para aparentar luxo. O Palácio de Salomão, por outro lado, foi construído com um nível de riqueza tão impressionante que estudiosos até hoje discutem se é exagero e não é. Neste vídeo você vai entender como era viver no local mais suntuoso da antiguidade, descobrir como 1000 mulheres coexistiam ali, ver quanto ouro entrava nos cofres reais a cada ano e entender o que acontece quando alguém possui tudo e ainda quer mais. Salomão levou 7 anos para erguer o templo do Senhor. Já sua própria morada demorou quase o dobro. A Bíblia é clara. Em 1 Reis, capítulo 7, está escrito que ele dedicou 13 anos à construção da própria casa. 13! Enquanto o lugar considerado sagrado, destinado à presença de Deus, ficou pronto em 7. Soa estranho, o homem considerado o mais sábio do mundo, dedicar mais tempo à sua residência do que à casa do Criador. Mas quando se percebe a dimensão do projeto, tudo faz sentido. Não era apenas uma casa, era um conjunto inteiro de edificações conectadas, cada uma com uma função específica. Havia a Casa da Floresta do Líbano, o Pórtico das Colunas, o Pórtico do Trono, a área residencial do rei e ainda um palácio exclusivo para a filha do faraó, uma de suas esposas, tudo cercado por imensos pátios. E o trabalho envolvido era gigantesco. As pedras da fundação tinham entre 3,5 metros e 4,5. Não eram tijolos, eram blocos imensos, que precisavam ser cortados com precisão, removidos das pedreiras, transportados e encaixados perfeitamente. Além disso, entre as fileiras de pedra eram inseridas vigas de cedro do Líbano. 3 fileiras de pedra, uma de cedro, repetidas vezes, em toda a estrutura. Por que tanto esforço? Por que tanto tempo? Porque Salomão não queria apenas um lugar para viver. Ele estava criando um símbolo, uma declaração silenciosa dirigida a todos os governantes da época. Quem entrasse ali deveria sentir o peso daquilo. Deveria perceber imediatamente que aquele homem possuía recursos além do imaginável. E deu certo. Reis de terras distantes vinham visitar, traziam presentes, buscavam alianças e hesitavam antes de pensar em guerra. Porque se alguém tinha força para mover pedras daquele tamanho, imagine o exército que poderia comandar. Foram 13 anos, quase 5.000 dias de obra. Pedreiros cortando blocos, carpinteiros moldando cedro, arquitetos planejando cada detalhe. E no fim, Salomão ergueu o palácio mais impressionante do mundo antigo. E isso era apenas o exterior. O que havia dentro do maior edifício do complexo faria qualquer outro rei desistir de competir. Salomão criou uma floresta em um lugar onde não havia árvores. Jerusalém fica em meio a colinas secas, clima árido, sem cedros. Mas quando se entrava na maior construção do palácio, o ambiente parecia uma mata fechada. Colunas de cedro do Líbano até o teto, 45 ao todo. A Bíblia chama este espaço de Casa da Floresta do Líbano. As dimensões explicam o nome. 44 metros de comprimento, 22 metros de largura, 13,5 metros de altura. Não era apenas um salão, era praticamente um território inteiro coberto por um único teto. As colunas eram distribuídas em 3 fileiras de 15 cada uma. Sobre elas, vigas de cedro sustentavam o telhado. Todo esse material tinha sido cortado nas montanhas do Líbano, transportado por longas distâncias, trazido até Jerusalém e finalmente montado ali,
como se tivesse brotado do chão. Havia 3 fileiras de janelas de cada lado, quadradas, perfeitamente alinhadas, uma diante da outra. A luz atravessava o salão de um extremo ao outro, iluminando tudo. Todas as portas eram igualmente quadradas. Cada detalhe era calculado, perfeitamente alinhado, nada deixado ao acaso. Mas qual era o propósito de tanta grandiosidade? À primeira vista, parecia apenas um salão para recepções, um espaço feito para impressionar visitantes. E realmente era, mas essa não era a sua única função. A chamada Casa da Floresta do Líbano servia como o arsenal pessoal de Salomão. Só que aquelas armas não eram comuns. No livro de 1 Reis, capítulo 10, está descrito o que ficava guardado ali. 200 escudos grandes, cada um produzido com 600 siclos de ouro puro, e outros 300 escudos menores, feitos com 3 arrates de ouro cada. Nenhum deles era de bronze ou ferro, todos eram de ouro maciço. Imagine o peso disso. Escudos feitos inteiramente de ouro não servem para combate. São pesados demais e não oferecem proteção melhor, mas cumprem um papel específico: demonstrar que o dono tem ouro em tal abundância que pode desperdiçá-lo fabricando objetos que jamais serão usados em batalha. 500 de escudos dourados pendurados nas paredes revestidas de cedro, a luz entrando pelas janelas simétricas e refletindo no metal polido, percorrendo as fileiras de colunas. Era intimidação pura. Qualquer estrangeiro que entrasse ali via colunas gigantes sustentando o teto, janelas alinhadas com precisão, 500 escudos valendo mais do que exércitos inteiros, e entendia a mensagem imediatamente: não desafie esse homem. A Casa da Floresta do Líbano era, por si só, uma declaração de guerra que não precisava ser pronunciada. Mas aquele salão só guardava armas. O verdadeiro poder de Salomão estava em outra sala, no alto de 6 escadas que poucos subiam sem tremecer. Por que um trono precisaria de 14 leões de ouro ao redor? Salomão tinha um espaço próprio para exercer seus julgamentos. A Bíblia o chama de Pórtico do Trono, também conhecido como Salão do Juízo. As paredes revestidas de cedro, o cheiro de madeira nobre impregnado no ar, a atmosfera tensa. Ali eram tomadas decisões que mudavam destinos. No centro desse salão ficava algo único, jamais reproduzido por nenhum outro rei. O trono de Salomão não era um assento comum. Sua base era de marfim, completamente recoberta com ouro refinado. Cada centímetro era trabalhado. A parte superior tinha formato arredondado. Ao lado de cada braço do trono havia um leão de ouro, 2 ao todo. Mas não parava aí. O trono ficava elevado sobre 6 escadas, e em cada escada, nas extremidades, mais um leão de ouro. 12 ao todo, somando 14 com os que ficavam junto ao assento. A Bíblia enfatiza: nenhum reino jamais produziu algo semelhante. Reflita sobre isso. Reis de vários lugares tentavam demonstrar poder através de seus tronos, usando pedras preciosas, ouro, artesãos renomados. Mas ninguém jamais conseguiu se aproximar da obra construída para Salomão. E havia uma razão. Quando alguém entrava naquela sala para ser julgado, não via o rei de imediato. Primeiro via os 6 escadas, depois os 14 leões dourados, como guardiões imóveis, e só então, no alto, via o rei. Antes mesmo dele pronunciar qualquer palavra, a pessoa compreendia: este homem tem autoridade para definir meu destino. E ele realmente decidia. Há um episódio conhecido, registrado em 1 Reis, capítulo 3. 2 mulheres foram até Salomão. Ambas haviam tido um filho, mas um dos bebês morrera durante a noite. Cada uma afirmava ser mãe da criança viva. Não havia testemunhas, nem provas, apenas acusações de um lado e do outro. Salomão pediu uma espada. Ordenou que cortassem a criança ao meio, dando metade a cada mulher. A verdadeira mãe, desesperada, implorou que o bebê fosse entregue à outra, contanto que não fosse morto. A outra concordou com a divisão. Assim, Salomão revelou quem falava a verdade. Esse julgamento aconteceu naquele salão, diante daquele trono, sob o olhar daqueles leões de ouro. A notícia se espalhou por todo Israel e o texto bíblico relata que o povo passou a temer o rei, porque viu que possuía uma sabedoria que vinha de Deus para fazer justiça. 6 escadas, 14 leões, um homem sentado no topo decidindo entre a vida e a morte.
Mas nem todos que buscavam Salomão iam para ser julgados. Muitos vinham de longe, só para confirmar se as histórias sobre ele eram reais. E ainda traziam presentes que aumentavam mais e mais a riqueza do palácio. Salomão até construiu uma residência separada para uma de suas esposas, a filha do faraó do Egito, e ela era apenas uma entre 1000. Na antiguidade, casamentos eram alianças políticas. Unia-se a uma princesa de um povo vizinho e assim aquele reino dificilmente se tornaria inimigo. Era estratégia. Quando um rei da antiguidade se casava com a princesa de uma nação distante, ele ganhava mais do que uma esposa. Conseguia acesso às rotas comerciais daquele povo, garantia paz e ampliava sua influência. Esse era o jogo político da época e Salomão o dominou como ninguém. O livro de 1 Reis, capítulo 11, registra um número: 700 esposas de origem real e 300 concubinas, 1000 mulheres ao todo. Não se tratava de metáfora, mas de um registro oficial, porque cada uma representava um pacto, uma aliança internacional. Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias, Etéias, sociedades diversas, culturas diferentes, línguas que não se pareciam em nada, todas vivendo dentro de um mesmo complexo palaciano. A primeira delas foi a filha do faraó do Egito. Em 1 Reis 3:1 está escrito que Salomão selou uma aliança política com o monarca egípcio, tomando sua filha como esposa e levando-a a Jerusalém. Mas ela não poderia viver no mesmo espaço que as outras mulheres. Sendo filha do governante mais influente da época, precisava de uma residência própria apropriada à sua condição. Salomão então mandou construir uma casa exclusiva só para ela. Entre todas as 1000 mulheres, apenas uma teve o nome preservado nas escrituras: Naamá, uma amonita. Ela é mencionada porque foi a mãe de Roboão, o herdeiro que assumiria o trono após Salomão. As demais permanecem anônimas, princesas de dezenas de povos, mas sem nome na história. E aqui surge um detalhe que a Bíblia destaca sem esconder. Em 1 Reis 11:2 está escrito que Salomão se afeiçoou profundamente a essas mulheres. Não era somente estratégia política, havia envolvimento emocional, apego verdadeiro. E justamente isso se tornou sua ruína. 1000 mulheres, vindas de diferentes culturas, significavam também 1000 tradições, 1000 práticas religiosas e 1000 divindades estrangeiras. Com o tempo, esses costumes começaram a infiltrar-se no cotidiano do palácio, nas conversas, nas decisões, no ambiente espiritual do reino. As moabitas queriam cultuar Quemós. As amonitas reverenciavam Moloque. As sidônias adoravam Astarote. E Salomão, por amá-las, começou a ceder. Primeiro permitiu, depois participou. O mesmo rei que ergueu o templo do Senhor passou a construir altares para deuses estranhos. E para sustentar 1000 mulheres, nutrir alianças com 100 reinos e erguer residências separadas e templos pagãos, ele precisava de uma quantidade de riqueza que nenhum monarca havia reunido antes. E ele conseguiu. Há um número na Bíblia que aparece em 2 passagens, 666. Uma está no Apocalipse. A outra se refere ao ouro que entrava anualmente nos cofres de Salomão. 1 Reis 10:14 afirma: o peso do ouro que vinha a Salomão cada ano era de 666 talentos. Isso corresponde a aproximadamente 23,3 toneladas de ouro por ano, apenas de tributos fixos, sem incluir o que vinha do comércio, das alianças, dos presentes internacionais. Mas isso não era tudo. Reis árabes pagavam tributos. Governadores das províncias também enviavam riqueza. Comerciantes traziam ouro e prata como taxa para negociar em território israelita. Era um fluxo contínuo entrando no tesouro do rei, e a maior fonte vinha de fora do continente. Salomão mantinha uma frota marítima que viajava para um lugar chamado Ofir. Ninguém sabe ao certo onde ficava. Alguns creem que fosse na Arábia, outros na África, outros ainda na Índia. Mas uma coisa é indiscutível: de lá chegavam 420 talentos de ouro de uma só vez, mais de 16 toneladas. Havia ainda outra frota que navegava, com marinheiros fenícios, enviados pelo rei Irão de Tiro. Esses navios partiam rumo a Tarsis.
A cada 3 anos, retornavam carregados de ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Eram viagens longas, mas que compensavam cada dia no mar. A abundância era tão grande que o valor da prata despencou. A Bíblia diz de forma simples e direta: o rei fez com que a prata fosse em Jerusalém tão comum quanto as pedras. Ninguém se importava com ela. Já não servia para nada, porque quando o ouro é abundante, prata lhe era objeto sem valor. Todos os copos que Salomão usava eram de ouro puro. Todos os utensílios da casa da floresta do Líbano eram de ouro puro. Nenhum objeto de prata era utilizado, porque naqueles dias, prata não tinha prestígio algum. Pense no que isso significa. O metal que outros reinos usavam para cunhar moedas, pagar soldados e fechar acordos, em Jerusalém era tratado como sucata. Salomão tinha ouro demais para considerá-lo necessário, mas junto com toda aquela abundância, surgiu uma decisão. As esposas estrangeiras adoravam seus próprios deuses, e Salomão precisou escolher entre o Deus que lhe dera sabedoria e a influência das mulheres que tanto amava. Essas mulheres traziam consigo os deuses de suas terras. E Salomão, talvez para agradá-las, talvez porque seu coração já não estava totalmente dedicado ao Senhor, acabou erguendo altares para eles. No monte, em frente a Jerusalém, construiu um santuário para Quemós, divindade dos Moabitas, e outro para Moloque, adorado pelos amonitas. Também passou a seguir Astarote, a deusa dos sidônios. O mesmo rei que ergueu o templo do Senhor, que recebia 666 talentos de ouro por ano, que tinha prata espalhada pelas ruas como se fossem pedras. Esse mesmo rei permitiu que seu coração fosse partilhado entre o Deus de Israel e os ídolos de povos estrangeiros. No fim, toda aquela riqueza não conseguiu comprar o que lhe faltava: um coração inteiro. Agora, toque no vídeo que aparece na tela e descubra como foi construída a obra mais grandiosa da história antiga, o Templo de Salomão, e como era o cotidiano dos trabalhadores envolvidos nesse projeto.